E esta segunda-feira será marcada aí pela passagem de uma frente fria que está se movimentando aqui entre o sul do Brasil e o sudeste, provocando chuva também aqui, desde o extremo litoral gaúcho, passando por Santa Catarina, aumentando o seu volume lá em São Paulo e Rio de Janeiro. Ao longo do dia ela se desloca aqui para o oceano, tem uma baixa pressão aqui no sentido horário, fazendo com que ocorra infiltração marítima, então aqui no sul do Brasil, que pode provocar chuvas isoladas aí, pontuais no sul de Santa Catarina, também lá em Florianópolis, e combinado com o sistema de alta pressão, que é a massa de ar polar, que a gente observa aí totalmente nublado, além do bem-te-vi aqui na Câmara Sky, tempo cinzento e deve seguir assim boa parte do dia, talvez pequenas aberturas de sol aqui no Vale dos Sinos à tarde. A frente fria então se afasta para o mar e toda essa condição de umidade aqui começa a provocar aí muita instabilidade entre São Paulo e Rio de Janeiro, combinada aí com a massa de ar polar. E esse contexto, com toda a quantidade de umidade aí disponibilizada, nós teremos aí a formação de umas ACAS, né? A zona de convergência do Atlântico Sul, que a gente já está pontuando desde semana passada, deve provocar volumes de chuva acima de 200 milímetros, galera. Muito importante, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações. Se você tiver no celular, deixa o botãozinho de hypar. Vamos lá, na região do Rio de Janeiro, esta semana, então até mais ou menos sábado, domingo, pode ter mais de 100 milímetros, Cabo Frio cerca de 200, Conselheiro Lafayette acima de 150, Belo Horizonte acima de 150, volume muito expressivos no sul também do Espírito Santo, Cachoeiro do Itapemirim mais de 150, Vitória mais de 130, lá em Colatina também acima de 100 milímetros, atingindo também aí praticamente todo o território baiano, passando aí por Goiás, Distrito Federal, avançando aí até Sinop, a parte central aqui e a centro-oeste, tem bastante chuva, inclusive lá em Manaus, durante esta semana. A gente vai atualizando dia a dia, mas já fica o ponto de atenção para os amigos ficarem atentos às orientações da Defesa Civil local, diante aí de condições aí de risco de deslizamentos, áreas de riscos, e fiquem atentos a inundações pontuais devido ao volume de chuva expressivo que temos aí a partir aí principalmente da tarde desta segunda-feira. Tem cidades que vai chover aí direto até o final de semana com muita instabilidade. Então ao longo aí do dia a gente tem nesta segunda aí bastante chuva acima de 40 milímetros, aproximadamente entre Itanhaém, Santos, São Sebastião, chegando lá no sul, Carioca, toda a região da Costa Verde, aqui Angra dos Reis. Na capital também tem chuva aí, principalmente à tarde para a noite, começa a chover aí com chuva intensa, com risco de temporais isolados, porque a gente tem uma temperatura muito alta ainda na capital aí antes dessa chuva. Então os principais pontos aqui no sul do Brasil, Porto Alegre praticamente não tem chuva, tem sol à tarde, aberturas à tarde. Santa Maria também não tem chuva, bastante nublado. Tempo bastante nublado lá em Pelotas, já em Uruguaiana o sol predomina e destaca-se o vento, tá pessoal? Tem um vento aí costeiro que estará atuando com mais intensidade aqui no sul do Brasil até São Paulo e parte do Rio de Janeiro aí, tá? Ventos que podem passar lá em Floripa acima de 70 km por hora. Vento médio no Rio Grande do Sul em torno de 40, também aí alguns pontos em Santa Catarina, lá em Curitiba. São Paulo pode passar de 60, capital, Campinas, Botucatu, São Carlos. A gente vai ter, além dessa instabilidade aqui na região sudeste, bastante vento. As maiores, então essa infiltração marítima deve provocar chuva aqui no sul de Santa Catarina, no extremo norte do Rio Grande do Sul, partes da serra aqui até Caxias, algumas pancadas. Em Bituba tem chuva hoje. Florianópolis, o vento acima dos 60 km por hora, 70. E instabilidade principalmente entre meio-dia e à tarde. Lá em Joinville também tem instabilidade, tem ventos acima de 40. Toda a faixa do litoral aí paranaense tem chuva que pode passar de 20 milímetros ao longo da tarde. E a metade oeste, tanto de Santa Catarina, o restante da serra aqui, Paraná, não tem chuva, tá? Cascavel lá o tempo abre, tem sol aí todo dia. Londrina que pode ter aí umas pancadas isoladas ali e também lá em Maringá umas pancadas muito isoladas à tarde aí. Temperatura vai estar passando de 32 graus aí. Isso aí é ponto de atenção em alguma formação convectiva isolada aí, né? E avançando para a região leste, né, tanto de São Paulo, extremo oeste em Presidente Prudente não tem chuva, Três Lagoas uma condição muito pequena, sul do Mato Grosso do Sul não deve ter chuva, lá em Campo Grande deve ter aí cerca de 5 a 10 milímetros, pancadas isoladas à tarde, temperatura acima de 30 graus.
recebendo o vento sul, a temperatura não sobe muito, tá? Deve ficar nessa casa batendo os 30 graus. Ribeirão Preto, chuva acima de 20 milímetros. O sul de Minas tem bastante chuva, pode bater índices aí perto de 20 milímetros. E a Serra Carioca já recebe chuva lá em Petrópolis, cerca de 20 milímetros. Volta Redonda aí perto de 50 milímetros. Juiz de Fora também acima de 20. Aqui já emenda a chuva para a terça-feira. Eu estou olhando aqui até meia-noite da terça-feira. Se eu for até meia-noite da quarta-feira, a gente já vê que os volumes aumentam bastante ao longo da terça-feira. Então, um volume expressivo aí. A gente vai confirmar isso hoje à noite, né? Com as outras projeções atualizadas, mas de momento, muita chuva ao longo desta segunda-feira. Toda essa disponibilidade aí de umidade vai provocar aí alto volume, como a gente já viu. Recife é pouca chuva nessa segunda-feira, Belém tem um pouquinho perto de 10 milímetros, Manaus aí algumas pancadas isoladas à tarde. Então esses são os principais destaques dessa atualização agora da manhã, dessa segunda-feira, pessoal. É este início aí da formação Zacas para hoje à tarde, que requer muita atenção aí para a semana, tá? E à tarde estarei aí acompanhando as próximas atualizações dos modelos meteorológicos para que a gente fique atento e prevenido aí. Mas novamente eu reforço, fique atento às orientações da Defesa Civil local das suas regiões, áreas de riscos, áreas de alagamentos e sigam as orientações preservando a sua segurança. Certo, pessoal? Essas foram as atualizações da segunda-feira e o Bem TV segue lá em cima na All Sky. Muito importante, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e deixe o botãozinho de hypar. Eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Um forte abraço, uma ótima segunda-feira e até mais. Tchau, tchau. It's one small step for man.